Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais um. A nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, dia 11 de abril de 2018. Mark na mira. O que o presidente do Facebook disse aos senadores americanos sobre o uso indevido de informações de milhões de usuários da rede? Logo mais, Zuckerberg vai depor na Câmara. O preço da opinião. Jornalista pode ou não pode expressar publicamente suas preferências políticas, hein? Que cuidados o profissional deve ter ao falar com amigos nas redes sociais, no WhatsApp? A gente vai passar limpo um caso envolvendo o Chico Pinheiro. Depois que vazou um áudio atribuído a ele, a direção da TV Globo fez uma advertência aos jornalistas da emissora. Entenda essa história já já. Filho de Peixes. A música e a dramaturgia estão no DNA do nosso convidado dessa manhã. Vice-campeão do programa Popstar da TV Globo, o ator e cantor Cláudio Lins traz pra gente os detalhes do show Expresso Brasileiro, em que ele revisita grandes sucessos da MPB. É o orgulho do papai Ivan e da mamãe Lucinha. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ir. Daqui a pouco a gente engata esse papo aí com Cláudio Lins aqui no Morning Show. Seguimos adiante, minha querida Paulinha, muito bom dia. Bom dia. Quero saber a nossa hashtag, aquela animação de costume, assim. Mas que carinha é essa? Eu não tô muito animada hoje. Eu não gosto quando você fica assim, sabia? Você sabe que ontem, durante o horário do programa, a gente não foi para os assuntos mais comentados do Brasil. E isso teve graves consequências na nossa equipe. Por isso que você tá assim, tristona. Verdade, 29 funcionários do nosso departamento estruturado de hashtags foram demitidos. Todos? Pro olho da rua. Não Vini, são eu não todos, falar querido. nada, A nossa equipe é muito também. grande. A gente ainda tem 68 pessoas trabalhando agora. É porque eram, deixa eu ver, 97. Quanto é que isso? dá A 65? conta tá certa? Faz 97. a conta aí, Caio. 97. Você pode responder. Eu tô triste por esses 29 demitidos. Os 67 estão sobrecarregados, tá difícil. Não é uma missão simples definir essas tags e que elas tenham sucesso aí 97, no Brasil. Tá certo. 97 funcionários nesse departamento. E olha que eu sou bom de matemática. Agora não Lógico são que mais. não. 65 mais 29. Faz aí a conta, Caio. 94, meu anjo. Obrigado. Não são mais 94. São 68. Vamos ver quanto É tempo 68. o Caio vai gastar com esse negócio. Você tá tumultuando, é 68 que sobrou. Sobrou 68, mas o que importa é que a gente tem que emplacar, senão eu fui avisada, teremos mais cortes, pode envolver o Caio, não sei. Agora eu tirei essa do chapéu, e é o seguinte, hashtag a hash mais comentada. É uma espécie de apelação? Talvez. É um truquinho? Pode ser. Sim. Mas estamos contando com o seu esforço para manter esse departamento importante para este programa. Eu quero aquele gif, eu quero aquele meme, eu quero a sua criatividade aqui no Morning Squad. Hashtag a hash mais comentada. Que Pode dar jogo copy-paste que eu baixo, sei que ficou grande. Que sensacionalismo. Cara, demora uma manhã inteira pra bolar essa aí. Uma barbaridade. Gente, Por isso que tá saindo. é um trabalho de equipe isso daqui. Tá certo. Vamos lá, olha aqui pelo WhatsApp, você interage com a gente também. 11 93117 1009 é o nosso número. Olha, vou falar de futebol, ou melhor, da confusão atrelada a este esporte bretão que rolou na última final do Campeonato Paulista, o Paulistão. Bom, confusão do último domingo, envolvendo aí Corinthians e Palmeiras. É o que motivou esse tema aqui da enquete hoje pelo WhatsApp. Você acha que deveria ter o hábito de vídeo nos campeonatos do país? Qual é a tua opinião a respeito? Justifique a tua resposta, tá bom? São várias as confusões que acontecem e quando acontecem numa final, pior ainda, né, Vini? É isso. Pra você não, porque o apito amigo, como diz aí o scratch do rádio, sempre ajuda o teu time. pô. Não. Eu sou da isenção, Edgar. Boa. Eu sou a favor do árbitro de vídeo para todas as equipes. Confio em você.
Você é um bom rapaz. Vai lá, 11-931-7009. Bom, toda essa confusão aí que envolveu a final do Campeonato Paulista aí, o árbitro, foi pênalti, não foi pênalti, o vídeo mostrou, teve interferência externa, não teve. E aí, me diz, você é a favor ou não do árbitro de vídeo nos campeonatos do país? Dê uma justificada pra gente objetiva, tá? Bem sucinta e mande mensagem pra cá em áudio ou em vídeo, 11-931-17-1009. Daqui a pouquinho o Vini vai falar sobre esse assunto e as novidades em relação à postura do Palmeiras, que ficou, obviamente, indignado com o pênalti marcado e depois desmarcado pelo juiz da partida. Vai lá, interaja com a gente pelo WhatsApp também, porque o Morning tá apenas começando. No mais, você pode acompanhar em imagens esse programa de rádio, que transmite também tudo desse cubo multicolorido do rádio brasileiro pelo YouTube. Temos o nosso canal youtube.com/morningshowjp. Você pode baixar o aplicativo da PAN para levar o programa, para levar a programação da Jovem Pan para onde você bem entender, e também o nosso portal jovempanfm.com.br. Além das mídias sociais, estamos no Instagram e com um perfil também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque, como eu disse, o Morning tá apenas começando. Caio, eu vou abrir o noticiário com você. Boa. O presidente e fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, se saiu bem ou mal? Essa é uma pergunta que eu te passo, porque ele depois, ontem, né, para senadores americanos, e aí, foi bem? Ele convenceu, não convenceu? Olha, assumiu o erro? É uma pergunta boa, hein, se ele foi bem ou se ele foi mal. Eu vou te contar como é que foi, pra você que tá ouvindo a gente também, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Eu vi na televisão, tinha fila na sala pra acompanhar esse depoimento, jornalistas. Ah, deu uma repercussão toda, né? Porque esse caso envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook tá tomando uma proporção cada vez maior. Sim. Até porque, por razões óbvias, o Facebook todo mundo usa, não adianta dizer que não, porque todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo tem. Vamos lá, foi o seguinte, teve uma grande expectativa em torno desse depoimento que rolou ontem no Senado dos Estados Unidos. Hoje o Mark Zuckerberg vai prestar outro depoimento, só que para a Câmara dos Deputados. Então tá aí sofrendo uma verdadeira sabatina. A de ontem, dos 100 senadores que tem nos Estados Unidos, 44 participaram aí dessa sabatina. Os senadores fizeram várias perguntas aí pro Mark Zuckerberg, que a gente confere aí na foto. Para você que tá no YouTube, essa foto é de ontem mesmo. Ele colocou um terninho, terno azul, camisa branca, gravata azul, para manter um decoro aí, já que ele tava na casa dos senadores, né? E até que nessa foto ele tá com uma cara boa, né, Caio? Porque durante a sabatina não foi assim, Ele começou tenso, ele deixou o moletomzão dele de lado, botou um terno e foi lá. No começo ele tava muito apreensivo, como a Paulinha falou, a gente acompanhou aí parte desse depoimento, que foi longo, 5 horas, ele ficou lá respondendo perguntas e tal, e ele chegou com uma cara meio acuado, você via que ele tava dando aquela engolidinha seca, ele tava com uma cara meio apreensiva, olhando pra baixo, dava umas gaguejadas e tal. Só que logo no começo ainda, os senadores mostraram que não sabiam lá muito bem algumas questões técnicas que eles tinham que saber para fazer as perguntas. As perguntas giravam em torno do seguinte: como é que vocês utilizam os dados dos seus usuários? Como que é a política do Facebook para proteger esses usuários? Como é que vocês lidam com a responsabilidade de proteger esses caras e tal? E daí por diante. Eram perguntas assim, porque eles estão ainda em torno daquele escândalo da Cambridge Analytica, que vazou o dado de 87 milhões de usuários dos Estados Unidos, e a Cambridge usou esses dados para beneficiar a campanha do Donald Trump nas eleições de 2016 e também influenciar o Brexit, aquela votação para a saída do Reino Unido da União Europeia. Enfim, durante essa sabatina começaram essas perguntas. O Mark Zuckerberg, em um dado momento, virou e falou: cara, esses caras não estão sabendo muito bem me colocar contra a parede, eles não estão sabendo muito o que tá rolando. E aí todo um clima de tensão foi dando lugar a um clima amistoso. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na pergunta do senador Lindsey Graham, Brunão. Lindsey Graham perguntou pra ele o seguinte: você não sente que vocês estão... Esse aí mesmo, só um minutinho. Você não sente que vocês têm um monopólio? Aí o Mark Zuckerberg, eu vou já traduzir porque tá todo em inglês. Você não sente que vocês têm um monopólio? Aí o Mark Zuckerberg fala assim: olha, eu não sinto isso. Querendo dizer, a gente tem que dançar na corda bamba todo dia, né? E a galera caiu na gargalhada, olha lá, vamos ver. You don't think you have a monopoly? It certainly doesn't feel like that to me. Okay. So,
Aí depois tem outro trecho. Não, aí acabou. Aí o Ted Cruz, que concorreu às prévias do Partido Republicano em 2016, que era ele ou o Donald Trump que iam para as eleições. Lembra do senador Ted Cruz? Ele também sabatinou por mais de 5 minutos numa questão o Mark Zuckerberg. Aí no final, o Mark já tava à vontade pra caramba, já tinha rolado gargalhada e tal. O relator do caso virou e falou assim: você quer ter uma pausa? Vamos dar uma parada, dar uma respirada? Aí o Zuckerberg para. Não, vambora, foi legal isso aí, vamos mais. Vamos ver no vídeo. You want a break now? Or you want to keep going? Sure. I mean, that was pretty good. So, all right. O cara falou, vamos dar uma parada? Aí ele não responde nada, aí o próprio cara fala, você quer continuar? Ele, sure. Was pretty good. Sim, foi muito bom isso aí e tal. Ele começou a meio que tirar um sarrão. Aí, pra resumir tudo, mas claro, é um caso muito sério, evidentemente, que o clima ali, a atmosfera que foi ficando mais amistosa com o passar do tempo. E mas era impressionante como o cara tinha as respostas na ponta da língua. Tipo, ele não precisava ler nada, ele sabia tudo, todos os números. Não, é que às vezes a pessoa tá depondo às 6 horas e chega numa coisa tão específica que você tem que recorrer, às vezes, a uma anotação. Não foi o caso em nenhum momento. Não foi. Ele respondeu tudo. Hoje ele tem uma outra sabatina, como eu falei, às 2h da tarde aqui pelo horário de Brasília, na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Evidentemente ele soube se sair da situação, soube contornar legal. Apesar dele ter chegado tenso, ele foi dando uma relaxada, matava no peito tudo que perguntavam. Mas trata-se de um caso sério. Os Estados Unidos são um país rigoroso com essas questões e tá todo mundo meio fulo da vida, porque, você tá vazando dado de todo mundo, como é que é essa parada aí? Ele ainda deve explicações. Só para resumir toda a sua pergunta, respondendo a sua pergunta inicial, no fim dessa sabatina toda no Senado, as ações do Facebook subiram 4,5% na Bolsa de Valores. Tá aí, cada um tira suas conclusões. Tá bom. Vamos lá, girar o assunto aqui no Morning Show. Vini, como é que tá o clima na TV Globo depois do diretor-geral de jornalismo da emissora, o Ali Kamel, ter enviado um e-mail aí diretamente aos profissionais da área dizendo para eles não se expressarem politicamente, não darem suas posições políticas na emissora? Acho que o clima é de melhor não, né, Edgar? Não só na emissora, mas nas mídias digitais, né, nas mídias sociais. Exatamente, melhor não, melhor evitar qualquer declaração política, qualquer ideologia, qualquer preferência, porque o Ali Kamel, após um vídeo ter sido vazado aí, um vídeo e um áudio, na verdade, também, atribuindo-se ao jornalista Chico Pinheiro, em que ele criticava aí toda essa prisão do Lula, a decisão do juiz Sérgio Moro, fez crítica até à própria legenda, a uma legenda da Globo News, né, defendendo, né, a figura aí do ex-presidente, falando até que agradece as pessoas que o apoiaram dele ter apresentado o Jornal Nacional no último sábado, né, porque o Lula só se entregou no sábado e ele que estava ali bem no calor dos acontecimentos. E ele que estava ali ancorando o Jornal Nacional porque era a folga do William Bonner, né? E aí vazou este áudio do Chico Pinheiro em um grupo particular, né? Um grupo que teria ali alguns jornalistas, alguns intelectuais, alguns políticos até de esquerda, e esse áudio está sendo espalhado aí nas redes sociais e sendo atribuído ao jornalista Chico Pinheiro. Atribuído não, é ele. Se não é ele, eu não... Bom, a voz... É muito parecida a voz mesmo, mas tem gente que tem timbre igual de voz, né, também. A voz é muito parecida. Agora, o Chico não quis comentar a situação, e eu acho que como a gente também, como jornalista, também não pode ficar cravando. Não há confirmação, atribuído, é isso aí. Sem uma prova, né? Então, atribuído ao Chico Pinheiro. Vamos ouvir, então, uma parte aí deste áudio atribuído ao Chico. Realizaram o fetiche. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Como ele não foi para a cadeia na hora que eles queriam, levou mais algum tempo, que ele não saia exatamente na hora que não for a hora. Ele precisa sair sim, mas ele vai sair na hora que for a hora. Que o Lula tenha calma, sabedoria, inspiração divina, para ficar quieto um tempo ali onde ele está. Se a gente pensar bem, aquela acomodação em que ele está é melhor do que todos os lugares onde ele dormiu quando era criança e quando ele estava na juventude, né? Deixa quieto um tempo
para ver o que eles vão fazer. A coisa está louca. A direita não tem o que fazer. Os coxinhas estão perdidos. Eles têm que arranjar outro caminho agora. Que o Lula tenha paz e sabedoria. Ele está bem guardado, ele está protegido e ele está caminhando por aí. Porque, como ele disse, né, a melhor frase de tudo, né? Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Ideia não se prende, a gente está solto. Meu Deus do céu. Muito bem, então esse áudio aí, realmente a voz, né, muito parecida aí com a do Chico Pinheiro, que acabou sendo espalhada aí pelas redes sociais, um áudio que foi vazado de um grupo particular do WhatsApp. Então, você diz muito parecida porque ele não chegou, né, a dizer, isso, é meu esse eu falei isso, tal, fiz essa porque não existe uma prova cabal de que É. seja ele, né, é só um áudio. Se tivesse um vídeo, né, aliás, fizeram uma edição com o plantão da Globo e com o Lula chegando a Curitiba e ele falando isso como se isso tivesse sido ao vivo na Rede Globo, e não foi um grupo particular. Então o Ali Kami, o diretor geral de jornalismo da Rede Globo, mandou um e-mail a todos os funcionários, e ele começa relembrando até que no ano passado ele já tinha advertido sobre a utilização de profissionais do jornalismo com relação às redes sociais, e era até numa passagem que teve do casamento do César Tralli com a Tiziane Pinheiro, que alguns jornalistas fizeram algumas postagens ali atribuídos a alguma marca, né, fazendo publicidade, e que isso não era legal para um jornalista fazer. E agora ele tem que reiterar essa posição, agora já na questão da isenção jornalística, né? Ele diz, o maior patrimônio do jornalista é a isenção, que na vida privada como cidadão pode-se acreditar em qualquer tese, ter as suas preferências partidárias, ideológicas, mas isso deve ser posto de lado no trabalho jornalístico. Então, não se pode expressar essas preferências publicamente nas redes sociais, mesmo aquelas voltadas para grupos de supostos amigos, porque uma vez tornada pública, é impossível que os espectadores acreditem que essas preferências não contaminam o trabalho jornalístico. E é o que ele diz, assim, ó, o mais grave é quando esses vazamentos acontecem, as vítimas, da qual eu me solidarizo, diz o Ali Kami, dizem que foram mal interpretadas. Mas isso acaba não importando, porque aí dano já está feito, revelado. E esse dano também atinge a emissora. E no final ele reitera que a Globo é uma emissora apartidária, independente, isenta e correta. E pede que todos respeitem os princípios editoriais da empresa. Ô Vini, vamos dividir aqui com os colegas de bancada para saber o que eles acham. A gente tem dois caminhos a pensar. Primeiro, a pergunta que eu fiz aqui, né? E se o jornalista, na opinião de vocês, pode expressar um posicionamento político. E depois, se vocês quiserem também comentar o conteúdo do que diz o Chico aí no áudio dele, enfim, essa questão, né, do Lula se autoproclamar uma espécie de, talvez, divindade, que eu não sou uma pessoa, eu sou uma ideia. Que o feitiço da direita era ter apenas esse momento, né, essa prisão do Lula. E também tem a questão quando ele coloca ali, ele pontua muito bem, né, eles conseguiram, eles não conseguiram, eles, quem seriam eles? Seriam as pessoas do judiciário? Depois ele fala ele fala em coxinha e tal. Isso. Vamos lá, quero ouvir vocês. Bom, quando isso funciona na imprensa americana, quando você é contratado por uma empresa de mídia, você tem que seguir a regra, o manual de redação daquela empresa de mídia. Se você rompe esse contrato, você é demitido. Quando o Ali Kami fez esse comunicado, no final desse comunicado, ele coloca um trecho do manual de ética da TV Globo, em que ele fala que o funcionário da TV Globo não deve emitir opiniões pessoais para não expor a empresa nesse tipo de contradição. Agora, se aceitou ser contratado por um lugar, meu filho, nhonhô manda, caboclo faz. Segue o manual de redação. A mesma coisa aplicada nas grandes redações, que tem manuais de redação, como o Jornal o Globo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, e por aí vai. Eu acho que, digamos, é tudo a letra da lei. Eu até achei que o Ali Kami pegou leve face a recente quebra que houve na Globo com os comentários racistas do ex-apresentador do Jornal da Noite, né? O William Vac. Mas o modelo americano você, quando é contratado numa empresa de mídia,
você se casa com o manual de redação daquela empresa e ponto final. Você viu, o Vini cita no texto do Ali Câmara, também tem a questão, mas isso foi feito, esse comentário, não foi dentro de um âmbito pessoal, num grupo ali? Particular. Teria sido feito num grupo particular. Não existe mais grupo então, esse é o problema, né? Como diz o Lobão, a plateia virou palco. Uhum. Tudo que você está fazendo hoje, mesmo em grupos privados, a gente sabe, Ed, é vazado. Muitas vezes você nem sabe, por isso que eu não aceito grupo, só de trabalho. Você nem sabe quem tá no grupo. Todo dia aparece alguém me pedindo para entrar num grupo de Twitter, de Instagram, de WhatsApp do diabo. Vai saber quem tá do outro lado. Então não dá para dar um tiro às cegas, porque ainda mais uma personalidade como é o Chico Pinheiro. Vai vazar, sem dúvida. Fala, Caio. Me impressiona muito essa fala do Chico Pinheiro. É o Chico Pinheiro, se não for o Chico Pinheiro, eu vou subir todos os dias os andares aqui de joelho. É óbvio que é o Chico Pinheiro. E me surpreende muito porque ele é macaco velho, tá ali cuidando das notícias todo santo dia há 250 anos, muito antes de eu nascer. E o Lula, você tem o seguinte, já uma condenação em primeira e em segunda instância. Você tem quase todos, para não falar todos, 98,9% dos indicados por ele nos cargos. Você tem os ministros, você tem Paulo Roberto Costa, você tem Nestor Cerveró e daí por diante. Pessoas que fizeram acordo de delação. Quando você faz um acordo de delação, você parte já do pressuposto que, tudo bem, eu vou assumir a besteira que eu fiz. Além deles terem falado o Lula sabia de tudo, como você tem um braço direito do Lula, o Antônio Palocci, falando também o Lula sabia de tudo, além de tudo isso, tem esses caras falando o seguinte: sim, eu errei, eu roubei, foi assim, assim e assado. Ou seja, não tem como você sustentar uma tese de que eles incriminaram o Lula só por motivação política, vamos ferrar o Lula. Não, eles confessaram o crime. Cerveró, Paulo Roberto Costa na Petrobras e daí por diante, Antônio Palocci e tal. O único cara que não caguetou o Lula foi o José Dirceu, que é amigo de longa data e tal. Por essa porção de fatores, pela porção de fatores que você pega o Lula falando que se arrepende de não ter regulamentado a imprensa, por outras questões, você tem um exemplo prático de que aqui seria uma Venezuela. O Lula ia acabar com o Brasil, estatizando, mantendo estatais como Petrobras, falida e tudo mais. Ele nomeando Dilma Rousseff, reelegendo Dilma Rousseff, que as investigações estão chegando perto para comprovar de que ela sabia que a compra da refinaria de Pasadena, que foi paga um ano antes de ser comprada pela Petrobras, foi comprada por 40 milhões de dólares e a Petrobras desembolsou mais de 1 bilhão de dólares, e a Dilma sabendo que ia dar prejuízo. As investigações vão comprovar já isso. Você tem todas as pessoas que cercam o Lula envolvidas em falcatrua e apontando que ele era um ladrão. E você sustenta ainda a tese de que a direita que quer, é a direita... Só essa esquerda que mantém essa tese de que é uma coisa pessoal com o Lula. A direita não fica defendendo o indefensável. Então muito me surpreende o Chico Pinheiro, que aparentemente é uma pessoa bastante esclarecida, tem uma carreira até muito mais longa do que a minha, ter um discurso desse, mas também não dá pra condená-lo, porque foi num áudio privado entre os amigos dele, ele teve o azar de vazar. Aí eu concordo com o Tonholi, você tem que tomar muito cuidado, e também com o Ali Câmara, porque você não sabe quem tá do outro lado. Mas cada um fica hoje com até conversa pessoal, você não sabe se alguém tá filmando, se alguém tá te gravando, né? Imagina num grupo com várias pessoas, o risco é grande realmente. Não, tem uma frase de um candidato derrotado à presidência da República nos Estados Unidos nos anos 50, chamado Adlai Stevenson. O Adlai Stevenson falava assim: a imprensa separa o joio do trigo e publica o joio. Ou seja, a gente quer publicar mesmo a parte podre das pessoas, por quê? Só o que é mal é notícia, porque o que é desvio é notícia. E nós estamos aqui como watchdogs, como diz o jornalismo americano, como cães de guarda do poder. Agora, quem milita no PT é óbvio que não se compraz com a ideia de que o nosso papel da mídia é ser o cão de guarda do poder público. A pessoa fica magoada com a diretiva da empresa, depois vai chorar as mágoas no WhatsApp da vida, e é o que dá. Tá vazando o WhatsApp de um monte de gente o tempo todo, e todos indo contra a ideia de que tem que se publicar tudo como deve ser feito nessa temporada pela qual o país atravessa. Publique-se tudo.
Vamos em frente. Vamos agora falar de música aqui no Morning Show. A cantora Pablo Vittar lançou ontem um clipe da música Indestrutível, que fala sobre o quê, Paulinha? Conta pra gente, porque eu tô colocando aqui, ó, a música antiga, mas já tem a nova, né? Ó, vamos lá. Aliás, depois que o clipe tem mais de 300 milhões de visualizações e Indestrutível já nasceu forte ontem, menos de 24 horas no ar. Hoje de manhã já tava com 1.300.000 plays. O Caio tá tirando sarro, mas é um ótimo clipe pra ele assistir, porque traz uma mensagem muito legal a respeito do bullying. Inclusive, abre com um dado que eu não sabia, que é das Comissões de Relações Exteriores e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, de que 73% dos jovens LGBTQ do Brasil são vítimas de bullying e violência nas escolas. O clipe é em preto e branco e intercala cenas da Pablo cantando com agressões verbais e físicas a um menino gay na escola. É bastante emocionante, viu, Edgar? Porque a gente sabe que isso acontece, é bastante comum, só que quando a gente vê dramatizado, né? Sim. Toca. E isso não é uma novidade na vida da Pablo. Ela já falou sobre isso em uma entrevista pra Trip, que até viralizou. Ela falou sobre um episódio de bullying que aconteceu com ela. Eu separei o trecho pra gente assistir agora. Boa. Vamos pra gente, Bruno. Uma vez eu tava na fila da merenda e um menino me jogou uma sopa quente. Um prato de sopa quente. Ele virou a sopa na minha cara. Porque eu tava falando com a minha amiga. E ele se virou pra mim e jogou aquele prato de sopa quente em mim. Porque na cabeça dele eu tinha que agir como homem. Falar com voz de homem. Ser homem. Foi bastante emocionante esse trecho dessa entrevista que a Pablo deu pra Trip logo no começo da carreira dela. E ao final desse videoclipe, Pablo também faz um discurso. Eu separei essa parte onde ele fala para todos a respeito do bullying e também da superação. Vamos ouvir, Bruno. Adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Tá na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer, eu sou assim, e daí? Tá aí, então, é o novo clipe de Pablo Vittar, Indestrutível. Bem legal, tratando de um tema recorrente, a homofobia. A música é bullying boa também, que acontece. Paulinha? É bem diferente das músicas que a gente tá acostumada, né? O Pablo faz músicas mais animadas, mais dançantes. Tem uma onda meio Adele, né? E meio Beyoncé também, Halo, uma coisa mais diva e mais sentimental. Pra quem não gosta da voz de Pablo Vittar, realmente não é muito indicada, porque ela vai longe aí nos seus agudos, enfim, no seu potencial vocal. Mas é uma mensagem muito legal, viu, Edgar? Que eu acho que vale falar um pouquinho na compaixão de todo mundo pra entender o que acontece nas situações. É muito fácil falar que é sempre piada, né? Só que magoa demais. Não é só agressão física, é a verbal também, e pode trazer uma herança pra sempre na vida dessas pessoas. Isso não pode ser ignorado. E é um posicionamento que ela adota na carreira, né? Porque até então ela fez uma canção, surgiu, né, pro grande público, tal, fez o sucesso. Tem os holofotes e se preocupa. E agora ela vem com uma música que maior. é mais diante de um posicionamento mesmo, né? Uma mensagem que ela quer levar adiante. E que deve ter muito a ver com o que ela já passou, né? Vamos lá, vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta aqui no Morning Show, agora 10 horas 30 minutos, o horário é de Brasília. Juntos fazer a diferença. Eu sou a Sandra Corvelloni e eu tô aqui para dizer que em 2018 eu espero que nós tenhamos muita consciência, porque é ano de eleição. Então primeiro vem a Copa, a gente vai torcer pelo Brasil, a gente vai festejar, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que saber em quem votar, porque a gente precisa melhorar a situação do nosso país. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima! Você acha possível entregar produtos, alimentos, documentos de bicicleta na cidade de São Paulo? Pois é, para falar sobre isso a gente tem aqui hoje o Leonardo Lorentes,
da Carbono Zero, que vai contar pra gente como que o negócio dele impacta a mobilidade e a vida das pessoas na cidade de São Paulo. Há mais de 7 anos, a Carbono Zero faz entregas pela cidade de São Paulo utilizando bicicletas e veículos elétricos. A única regra para trabalhar conosco é que precisam ser veículos que não poluam, que não emitam nenhum tipo de poluição. Hoje a gente trabalha com cerca de 40 mil entregas por mês, das quais 15 mil são fora da cidade. A gente entrega praticamente de tudo, de produto, alimento, documento, fazemos serviço para as empresas. A gente atende de pequenas empresas a multinacionais e a equipe nossa hoje, que tem mais de 150 pessoas, ela consegue percorrer longas distâncias, entregar às vezes com muito mais eficiência do que outras empresas, com essa pegada da sustentabilidade. Tudo que a gente faz melhora a vida da cidade, melhora o trânsito, emite menos barulho, alivia estacionamento e o outro ponto é a tecnologia. A gente alia algo que é muito antigo, que é a entrega de bicicleta e o carro elétrico, que vem antes do carro a combustão, com a história do aplicativo que permite o cliente pedir e monitorar todas as entregas por aplicativo e os ciclistas se roteirizarem, se geolocalizarem o tempo inteiro. Então a gente junta algo que é muito tradicional com outro que é tecnológico, para oferecer uma entrega diferente, né, sustentável e inteligente para a cidade. É isso, é o empreendedorismo que transforma a mobilidade urbana e a sustentabilidade. E aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira, meião de semana já, hein? Tá passando rápido, hein? Olha aqui, nosso convidado de hoje é um privilegiado. Nasceu num berço esplêndido de onde sentiu desde sempre os aromas da fina flor da arte e da cultura brasileira. Adorei esse vídeo. Gente. Olha aqui, ó. Olha, vou levar essa. Tem sempre uma pompa pra receber o convidado. Você tá pensando aqui. Olha aqui, mas ciente de que talento não se herda, se conquista, buscou um caminho próprio e hoje se faz merecedor dos aplausos da plateia, que ora o vê atuar como ator, ora o vê cantar. E um dos palcos pelos quais ele passou recentemente foi o do programa Popstar, da TV Globo, reality show, reality musical, do qual foi vice-campeão. Senhoras e senhores, é com muita honra e orgulho que a gente apresenta aqui no Morning Show a presença do ator e cantor Cláudio Lins, que hoje se apresenta na minha terra natal, lá em Campinas. Opa! Aliás, Campinas que nos dá uma ótima audiência, todo mundo ligado aqui no Morning Show. O serviço, inclusive, o Cláudio dou já. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Obrigado por me receber assim, com tanta pompa e circunstância, né? Tudo mentira, né? Porque até 5 minutos atrás ninguém tava nem aí pra mim, mas tá tudo ótimo. Tô feliz. Cumprimentamos, né? A gente só mantém as aparências. Exatamente. No fundo, não passamos de uns déspotas. Ô, Cláudio, vamos lá. O que a gente deve saber sobre esse Expresso Brasileiro? O que tem no show? Como é que você montou o repertório? A origem, a ideia inicial? Bom, a origem, sem dúvida, é o programa ali do Popstar, onde eu tive a oportunidade de cantar canções, grandes sucessos da MPB tradicional, digamos assim. Coisas muito bonitas, coisas que eu sempre quis cantar. Quando me chamaram para o programa, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Eu vou poder cantar um monte de coisa que eu sempre quis cantar. E quando terminou o programa, eu realmente tinha montado ali, junto obviamente com a direção, com a produção, um repertório tão imbatível assim, que eu falei, eu tenho que levar isso pro palco, né? Então o show o Expresso Brasileiro é, como já diz o título, uma viagem, né? Um expresso, um trem, um ônibus, ou o que quer que seja, e uma viagem musical por grandes sucessos da MPB, e eu ponho umas coisinhas minhas também no meio para as pessoas sacarem também esse meu lado compositor, né? Que eu também componho. E vejam vocês, caros ouvintes, nesse Expresso tem grandes clássicos aqui, como o Cláudio falou pra gente. Você cantou no Popstar, por exemplo. Você falou que muito do repertório surgiu de lá, do repertório que você apresentou lá. E lá você fez, tipo, clássicos como o Canto de Ossanha, Expresso 2222, do Gil, Oceano, do Djavan. Você acha que o nosso passado musical, ele é mais rico que o presente? Como é que você fica nessa tua percepção, sendo que você é filho de quem você é, né? E que formou essa imagem do cancioneiro brasileiro, né? Com relação às coisas que você ouve hoje em dia?
Na verdade, a gente tem muita boa música e muitos bons compositores sem espaço hoje em dia. Os grandes meios de comunicação, eles têm eles querem atingir as massas, então acaba que a gente acaba ouvindo mais as músicas de massa hoje em dia. E com a globalização, tem um monte de motivos para a gente chegar nesse lugar, com a falta de educação também, a falta de educação cultural, né, de valorização da nossa cultura, a gente acaba tendo pouco espaço para as músicas boas. E aí a gente fica, parece que vivendo do passado, né, da música brasileira. Quando a gente foi montar esse repertório, num primeiro momento ali, antes da gente chegar nesse lugar de realmente trazer essas canções que foram tão marcantes, com arranjos novos, porque a nossa ideia sempre foi essa, a gente ficou procurando, assim, nos dias de hoje, o que tem, assim, que pode se encaixar nesse lugar? Foi difícil, cara. Foi difícil, a gente não achou. Claro, eu vou achar grandes compositores que o grande público não conhece. Grandes canções que ainda são feitas, mas que o grande público não conhece. E ali pro universo do programa não interessava, né? O que interessava realmente eram músicas que o público reconhecesse. Sim. E mesmo assim, eram músicas, como você falou, que às vezes acabam tendo pouco espaço, porque essas que são mais populares têm mais espaço na mídia. Quando você escolheu fazer essa linha, esse repertório, deu um medinho de assim, bom, eu vou fazer, mas como é que isso vai ser recebido? Porque o Faustão, porque são programas populares, né? Você vê o Faustão, todos esses tipos de programa na Globo, principalmente nos finais de semana, são super populares. Deu um medinho de assim, será que o pessoal vai entender? Ou vai votar em quem vai cantar Anitta, sei lá? Claro, não, sem dúvida. Bom, para começar, essa questão da competição no programa, ela era muito mais para fora do que para dentro, né? Ali dentro, né, nós éramos um time, um torcendo para o outro, um querendo que o outro fizesse o seu melhor, porque isso, quanto melhor o outro se saísse, melhor seria o programa, e isso era bom para todo mundo. Então esse clima de competição, ele ficou muito diluído para dentro, para nós. Agora, tive altos e baixos ali no programa, tive momentos difíceis, e tive que ouvir também em casa às vezes, porque eu saía do programa todo domingo e como minha mãe ficava no caminho ali da Globo, eu sempre ia pro teatro, porque eu estava em cartaz. Uma loucura, a minha vida estava uma loucura naquela época. E aí no caminho eu almoçava na minha mãe, e a discussão era: meu filho, pelo amor de Deus, essas músicas velhas, não sei o quê. A própria família. A própria família, cara. Teve um dia, assim, no terceiro ou quarto programa, assim, que eu falei, acabou, o assunto acabou, eu sei o que eu tô fazendo. Porque não me interessava, claro, ganhar era ótimo, todo mundo queria. Mas não me interessava, não valia a pena pra mim ganhar se não fosse do meu jeito. E aí eu fui impondo isso, e o público, isso que foi bacana. O público foi comprando essa ideia. Foi falando, cara, beleza, é isso. E tanto que eu cheguei no final com o André. E quando eu e o André chegamos no final, a gente olhou um pra cara do outro, a gente caiu numa gargalhada. Porque quando o programa começou, foi exatamente isso que a gente pensou. Esse programa não é pra gente, cara. A gente vai ser eliminado rapidinho. E a gente chegou na finalíssima. Legal. Olha aqui, você falou de família, olha com quem ele tá cantando. É um belo dueto aí com o Ivan Lins. Exatamente. Pra quem nos acompanha, não tá nos acompanhando em imagem, tá só ouvindo, tá ali um dueto no programa com o Ivan Lins. Vamos ouvir um pouquinho. Lá. Bonito, hein, Edgar? Bonito ali. Agora, histórico, né? A abertura da Por Amor, não era? Em 96. História de Amor. História de Amor. História de Amor, que foi minha primeira novela. Sua primeira novela? Minha primeira novela. Falando em novela, na Babilônia, você viveu o Sérgio. Sim. Que chegava num momento e falava, eu sou gay. Sim. Gosto de homem. E aí, procurando sobre isso, eu vi que você achou o amor da sua vida numa boate gay. Exatamente. Caiu até a caneta aqui, fiquei emocionado. Como é que é essa história? Fala um pouquinho aí, Cláudio, por favor. Olha, você sabe que eu não sou uma pessoa muito da noite, mas quando a gente tá solteiro, a gente, né,
Tem que ir, é obrigada a ir. Dá uma surfada. Tem que ir pra prateleira, senão, né? Exatamente. E você sabe que no curto período, em curtos períodos em que eu fiquei solteiro, eu sempre fui muito de namorar e tal. E eu comecei a rodar à noite lá no Rio e comecei a sacar que eu me identificava mais com os lugares gays. Era um lugar onde as pessoas eram mais sinceras, não sei. E logo, rapidamente, eu elegi uma casa no Rio de Janeiro chamada Galeria Café, que eu falei, pô, esse lugar é o lugar que eu gosto de frequentar. E ainda me dava bem, porque assim, como eu era um dos poucos héteros, é uma estratégia. Tinham poucas mulheres também. Já usei essa estratégia. Pois Olha aí, ó. O nosso garanhão da bancada aí, não, o cara era você, o galã da MTV. E aí, um dia, eu fui apresentado a dona do lugar. Que um dia tornou-se minha esposa e eu virei sócio dela no Galeria Café. E o Galeria Café hoje tem 20 anos. O cara deu um duplo carpado, cara, deu o golpe do baú. Achei que eles falar, eu conheci o Ramon, que é o amor da minha vida. Não, eu conheci o Pedro. Ramon, que agora é Ramona. Né? Cláudio, agora o Edgar colocou esse vídeo aí com o seu pai, né? Realmente muito bonito. E na abertura aqui da entrevista a gente falou do berço esplêndido, né? E você falando sobre o Popstar, eu lembrei também daquela passagem do Zeca Camargo, né? Que não apertou o botão pra você e fez aquela comparação, porque você tinha cantado uma música do seu pai, e você até rebateu. Essa coisa, né, de ter essa associação com seu pai, com a sua mãe, mais te ajudou ou mais te prejudicou na tua carreira? Olha, é uma resposta difícil, porque eles sempre foram meus pais. A minha vida sempre foi ser filho do Ivan Lins e da Lucinha Lins. Então, é difícil dizer se ajudou. Eu acho que, obviamente, o filho do Ivan Lins, o filho da Lucinha Lins, isso gera uma curiosidade maior do que fulano de tal que ninguém nunca ouviu falar, que não tem nenhuma referência, né? Então eu acho que isso de alguma maneira ajuda no sentido de, quero ver o que é, quero ver o que esse cara tá fazendo, quero ver quem é, né? Tem o senão, que é a questão da comparação, principalmente essa coisa do DNA da voz, né? Não tem muito o que escapar. Se bem que quando eu canto com meu pai, você vê que é muito diferente. Mas assim, de memória, tem afinidades, né? A textura vocal e tal. Então, difícil de escapar dessa questão da comparação. Agora, faz parte da minha natureza, não tenho muito como fugir disso. Mas do Zeca você quis voar no pescoço dele aquela hora, né? Cara... O que aconteceu? Peraí, essa resposta merece um clima de suspense, de tensão. Não, mas contextualiza aí, rapidinho. O Caio tá perguntando o que aconteceu, Edgar. Só pro Cláudio responder melhor até, o Cláudio se apresentou no Popstar, né, com a música do pai dele, e aí tem ali a bancada de jurados e o papel do jurado é apenas apertar o botão, se gostou, se não gostou, isso vai para uma pontuação. O Zeca Camargo, todos apertaram que gostaram da apresentação do Cláudio, e apenas o Zeca Camargo falou que não, porque como ele cantou uma música do pai, aquilo não pegou, né, e que na comparação ele preferiu o pai do Cláudio. E aí, qual que foi o seu sentimento na hora? Ali na hora eu não entendi, porque... Bom, tem que se levar em conta uma coisa do programa, que o programa, ele era foi a primeira vez que esse programa foi feito, né? E tem uma coisa que a gente ali internamente conversou muito com o pessoal do programa, que eu espero que mude para as próximas temporadas. É muito cruel para aqueles especialistas ali poderem responder só sim ou não. Porque todo mundo podia dar nota, né? Tinha um público interativo que dava nota, tinha um público de casa que dava nota, e os especialistas não podiam dar nota, eles só davam sim ou não. Então você fica... É corda bamba, né? Que critério você vai usar, né? Tal, você não pode ter ali, você cantou bem, mas eu não gostei, vou dar 8. Não tem. É sim ou não, né? Então, nesse sentido... tem que dar um desconto aí pro Zeca. Mas é que a justificativa... Pois mas a justificativa dele, eu acho, eu prefiro pensar, depois eu nunca mais encontrei com o Zeca e não pude tirar isso a limpo. E nunca mais quer encontrar, aquelas bem loucas, né? Não, até gostaria, assim, pra tirar isso a limpo. Eu prefiro pensar... Zeca, e aí? Fala agora na cara. Eu prefiro pensar
que ele ficou tão fascinado com a minha performance que ele esqueceu de apertar. E aí ele ficou com vergonha de dizer que esqueceu de apertar. Que aconteceu bastante e falou qualquer coisa, assim, entendeu? E aí falou, prefiro seu pai do que você. Quando ele falou isso, eu fiz... Obrigado! Porra, legal, valeu. Cláudio, na biografia do Keith Richards, do Rolling Stones, ele fala o seguinte, que é muito fácil compor em inglês, porque você tem muitas vogais abertas, né? You, moon. E pra gente aqui é um pouco mais difícil, né? Você, etc. Não tem o you. E eu vejo muita gente que me dá até vergonha, cantores de música popular brasileira, que só cantam em inglês e só fazem letras em inglês. A pergunta é difícil rimar em português? Não, claro que não. Muito pelo contrário. A língua portuguesa é muito rica. É muito rica. O que acontece, na verdade, eu nem vou concordar tanto com a opinião do Keith Richards, porque provavelmente ele não sabe falar nenhuma outra língua, então ele acha que o inglês, entendeu? Mas o português é muito aberto, não é essa a questão. O que tem na questão do inglês, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, é que o inglês ele é majoritariamente formado por oxítonas. You, pode ver qualquer palavra, house, o house até parece uma paroxítona, mas é house, moon, você vê que se você pegar a música pop americana, ela é quase toda baseada em oxítonas. Cara, o português, ele é muito mais paroxítono, né? Onde a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. E pro paroxítonas, isso gera uma riqueza rítmica para a música brasileira que nenhuma outra língua tem. Fala uma proparoxítona aí, Vini. Oi? Proparoxítona. Ô, Cláudio, deixa eu falar uma coisa que é bem legal, que quando eu soube que você vinha aqui, eu fiquei entusiasmado pra saber disso. O negócio é o seguinte... Muita gente não sabe, mas o Cláudio Lins fez parte de uma das melhores obras do audiovisual, ao meu ver, aqui no país. Existe um livro do Marcelo Rubens Paiva chamado A Segunda Vez que Eu Te Conheci. Sim. E no ano passado, 2015 talvez, por aí. 2014, 2015, uma produtora com Multishow e tal, fez uma série baseada nesse livro chamada A Segunda Vez. Que você vivia um vereador, deputado, vereador. Agora eu não me lembro se era vereador ou deputado. Nem lembra, olha o valor que ele deu pro trabalho dele mesmo, rapaz. Mas eu não sei, acho que era um vereador. Uma série estrelada pelo Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Exatamente. E grande elenco, enfim, não, tô brincando, aqui eu não sei o nome das meninas lá que faziam Letícia Persiles, Monique Alfradique, exatamente. E você, Cláudio Lins, estava lá, você fazia par romântico também com a menina que pode fazer a pergunta, Caião? A minha pergunta é uma série... eu tô contando a série para dar uma indicação aqui, para as pessoas se interessarem e ver também. Não vai ter uma segunda temporada, uma série sensacional só resumidamente, é um jornalista que perde o emprego, no mesmo dia ele perde a casa, perde a mulher e aí começa uma trama, ele deixa de ser jornalista e ele vai trabalhar com as meninas de vida fácil. E aí o Cláudio Lins entra na história e todas as personagens e tal. Não vai ter uma segunda temporada? Esse livro é muito bom, essa história é muito boa? Não sei, acho que pelo tempo que já passou, acho pouco provável que tenha uma segunda temporada. Uma pena. Como é que foi a filmar? Foi ótimo, a direção do César Rodrigues, foi impressionante, foi maravilhoso, foi realmente um trabalho muito bacana. Uma pena que não teve continuidade, não sei, talvez a Multishow não tenha gostado, não sei. Mas em termos de Brasil, tudo pode acontecer. Você imagina que eu fiz uma série em 2011 chamada Natália. E agora, no ano passado, a gente filmou a segunda temporada, 6 anos depois. Então, tudo pode acontecer, mas... Ô, Cláudio, a primeira temporada terminou em aberto, né? Pois é. A gente falou um pouco Vamos voltar um pouco do Popstar ali, do repertório que você acabou trazendo pro Expresso Brasileiro, né? Que é esse show que você tá apresentando em Campinas logo mais. Ali, tem umas encrencas, cara. Por exemplo, Canto de Ossan é uma encrenca na sua gênese ali com Vinícius. A coisa da divisão rítmica que a Elis levou as últimas consequências na versão que ela fez. Ela flutua a melodia
em cima do ritmo de uma maneira que é aquela história de que você... Será que vai ter uma versão melhor que a original? Talvez aí a Elis, né, venha como uma exceção à regra e que confirma essa própria regra. Vamos ouvir um trechinho de Canto de Ossanha aqui para você falar um pouco dessa escolha e de como você mexeu, já que você falou em mudar os arranjos das canções e que era uma intenção, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha, traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Bacana, né? Boa. Isso é clássico, né? Caço, É incrível. Né? Baden-Powell, arrepia, né? É demais. É demais. Olha, eu realmente... Você até citou a Elis, né? A Elis quase que praticamente fez... As gravações da Elis são praticamente definitivas, né? Sim. Então, assim, eu não sei, eu não saberia dizer se a minha versão é melhor que a dela, mas é diferente. Boa. Sem dúvida é diferente. Você acha que você, como um profissional, participar de um programa assim não gera aquela tipo de comentário, pô, esse cara aí, né, não poderia estar num reality, o cara já tem uma trajetória, já tá dentro. Como é que é? Eu acho que você falou bastante do programa, não ouvi você mencionando esse aspecto. Assim. Talvez nesse sentido, eu e o André tivéssemos um pouco mais vantagem, né? A gente já tem uma carreira musical, né? E... acabou que chegamos nós dois à finalíssima, né? Eu e o André Frateschi. Mas, isso pode acontecer. Mas o critério do programa era como o grande público conhece aquela pessoa. Você vê que o André tem uma carreira musical muito estabelecida aqui em São Paulo. Como ator, né? Mas assim, você faz uma novela, o grande público... te conhece como... Você falando isso, eu lembrei, né? Que ele, logo acabando também o reality, ele saiu com uma turnê cantando as músicas que ele havia feito no programa, né? O mais baseado do rock pop brasileiro. Né? Mas ele já estava com esse show pronto, assim, sim, né? sim. Porque o André vive disso mesmo, né? Sim, ele tem o projeto do Bowie, né? Pois é. Incrível. Então, assim, tanto que eu fiquei... Claro... como eu falei, a gente quer sempre ganhar, mas fiquei muito feliz pelo André, porque ele é um artista espetacular, sabe tudo, canta pra caramba, sabe tudo de palco, a performance dele é incrível, e isso era um diferencial do programa, não era só você cantar, saber cantar, é você ter uma performance interessante. Tanto que você viu que teve atores que chegaram até a final que talvez não fossem grandes cantores. Né? Ali, pelo menos, o pessoal que chegou à final não tinha ninguém que cantava mal, logicamente. Mas assim, talvez não fossem grandes cantores, mas tinha uma performance de chegar no palco, de botar o coração ali e tal. O próprio Lucinho Mauro. Por exemplo, um dos que eu mais gostava de assistir eram as performances do Lucinho Mauro Filho. Incríveis, o cara dava tudo de si ali na hora, entendeu? Aí se ele desafinou, isso passa, isso fica em segundo plano. Algum projeto teu aí encaminhado, além desse show, dessa turnê que você deve rodar o Brasil aí? Você vai fazer show? Sim, tem Campinas agora, a gente faz o Imperator no Rio de Janeiro, dia 3 de maio. A gente fez ontem aqui em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, foi um estouro, foi incrível. E... no dia 20 de maio, eu estreio um musical, faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu reestreio um musical no Rio de Janeiro chamado o Musical da Bossa Nova. E tô no ar com a segunda temporada de Natália na TV Brasil e no Universal Channel. Nosso tempo tá acabando, Cláudio, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinha pra você, porque você fez aquela novela Amor e Revolução no SBT, que eu acho até que foi uma das dramaturgias que mais representou bem aquela época do golpe militar. Sim. E na época você deu uma entrevista dizendo que aquela época também era muito polarizada, né, entre direita e esquerda, e que o seu papel até representava o centro, né, que era um militar que era contrário a tudo aquilo que estava acontecendo. Você acha que nós estamos vivendo um pouco disso hoje no Brasil? Claro, não tem a ditadura, mas tem essa polarização muito alta e está faltando um pouco mais o centro em questão no Brasil? Eu não sei se a palavra centro é a certa. Eu acho que o que falta é, como disse a nossa querida juíza, serenidade.
Entendeu? Para você entender que a gente vive numa democracia e que todas as opiniões são bem-vindas. Agora, eu acho que falta também um pouco de maturidade, porque esse papo de esquerda e direita, cara, o planeta já provou que isso é uma discussão inócua. Né? O que a gente precisa é de propostas positivas para o país, né? Se você pegar, isso é uma pesquisa que vale a pena fazer, porque eu já vi alguma coisa, mas não. Se você pegar no Congresso Nacional as votações do Jair Bolsonaro, que é uma extrema, que é um extremo, e as votações do Jean Willis, que é outro extremo, você vai encontrar um monte de votações em comum. Um monte de opiniões comuns. Então, assim, vamos crescer, né? Vamos sair do jardim de infância, né? Vamos sair da adolescência e vamos conversar em prol de um bem comum, porque é isso que está faltando. Boa. Cláudio Lins com a gente aqui no Morning Show. Você de Campinas, minha cidade natal, pode assisti-lo hoje no Teatro Iguatemi, que fica na Avenida Iguatemi. Fala com voz de campineiro, vai. Putz, eu preciso dar um clique. É maravilhoso quando o Edgar fala com alguém de Campinas, aí, ele muda completamente, é um grande fenômeno. Mas isso aí tem que estar no ambiente, eu não consigo agora, Paulinha. Mas o Teatro Iguatemi, todos os conterrâneos sabem, fica no Shopping Iguatemi, Avenida Iguatemi 777, o show começa às 9 horas da noite, é isso, Cláudio? É isso, 9 horas da noite, espero todo mundo lá. Boa, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito legal esse papo aqui com você. Boa sorte, mais ainda. Obrigado. Agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show, já engatando uma quinta marcha aqui, finalizando aqui, reta final do programa, mas tem polêmica pra gente tratar e falar ainda nessa edição. Agora é com você, Paulinha, o assunto, hein? Vamos lá. Por que a novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, tá sendo acusada de defender a maluca tese da cura gay? É isso? É uma história confusa, me mas fala. mais Você uma... que acompanha a novela, me fala. Mais uma que tá sendo interpretada mal aí pela galera, que tá sendo colocada na novela pelo Valcir Carrasco. O que é que acontece? Tem o personagem do Heriberto Leão e do Rafael Zulu, que é o Samuel e o Cido, que teoricamente era um casal gay. No começo da novela, o Samuel era casado com a personagem da Ellen Roche, né? Era um casamento de fachada, digamos assim, né? Ele era casado com ela, um médico respeitável, digamos assim, né? Toda aquela cena, mas tinha um caso com o Cido. Logo no começo da novela, a personagem da Ellen Roche, que é a Suzy, dá um flagrante nos dois. É escancarado aí esse caso entre os dois. Eles se assumem e a personagem da Ellen Roche fica grávida. E aí, o que aconteceu com esse núcleo é que foi todo mundo morar na mesma casa. O Samuel e o Cido, o casal, a Ellen Roche e junto com a mãe, que é a Adneia, a personagem da Ana Lúcia Torre, muito escandalizada com esse casal. Ela nunca curtiu o filho ser gay, sempre ficou numa negação. Essa é a personagem que, por exemplo, torce e acredita que pode acontecer uma cura gay do filho voltar com a Suzy e tal. Agora, com o andar da história, esse nas últimas semanas... ele é expresso na personagem da mãe. É, no desejo dela, é o desejo da mãe. É um desejo muito forte dessa mãe que o filho seja heterossexual. No andar da carruagem da história, o que aconteceu nas últimas semanas, Edgar, é que tanto o personagem do Heriberto Leão, o Samuel, como o do Rafael Zulu, o Cido, tiveram recaídas hétero, entre aspas, aqui, tá? Então, o que aconteceu? O Cido teve uma noite com a Suzy e o Samuel teve uma noite com a Suzy e o Cido com a ex-namorada Irene, que veio também trabalhar na casa como empregada. Então, o que aconteceu? Essa recaída. E aí, a mãe vai lá na Irene e fala: leva o Cido daqui. Fica com ele. Vai embora. Eu te dou um pouco mais de dinheiro aqui, eu te dou um benefício ali. Você vai embora com ele. Leva ele embora da casa. E foi isso que aconteceu ultimamente e que deixou as pessoas estranhando. Tipo, bom, agora que eles se assumiram, agora eles não são mais gays? O que tá acontecendo, né? Os ativistas
gays falaram, pô, as pessoas já têm dificuldade em ir lá e dizer se é ou não é gay, e agora você tá dizendo que se teve uma noite com uma mulher, então voltou a ser hétero. Então, acharam que isso aí provocou um pouco de confusão a respeito disso. Agora, a trama já tá indo por um lado, onde eles estão se encontrando, mesmo não estando mais na mesma casa, e esse amor tá voltando a aparecer, né? Certo. Parece que o Samuel não está conseguindo superar Cido e não vai realmente ficar com Suzy até o final da novela. Parece que esse casal gay vai sim ficar junto, né? E é isso que vai acontecer. Só que esse andar da história, e por ter uma conotação de comédia, a gente tá rindo Essa aqui, mas é muito maluca, as situações são de comédia ali, né? São. Os ativistas e as pessoas que acham que prestam um desserviço, entendeu? Tipo, como assim? Recaída hétero, sabe? Coisas que não precisariam estar ali pra contar uma história. O cara não pode ser um bissexual convicto? Isso é o que diz, por exemplo, o Rafael Zulu. Ele acha que, por exemplo, como o personagem dele teve uma relação anterior com a Irene, ele só estaria tendo uma queda por uma ex. E seria um cara que talvez fosse bissexual e tal. É o pansexualismo, Paula. É a tese do relacionamento fluido. Vamos lembrar, né? Pan, a origem da palavra quer dizer natureza, né? Total. Então é um pansexualismo. Eu acho que eu não sei. É o que o Vini falou, é meio uma maluquice que acontece. Teve a questão do coach, da mama lá, né? Da amamentação. Da amamentação invertida, agora cruzada. Essa questão cruzada. Agora, essa novela, ela discute temas que polêmicos, mereciam mais aprofundamentos de forma um pouco mais rasa, e aí gera essas polêmicas, né? Vamos seguir? Agora é o seguinte... mas lembrando que o Valcir, ele foi responsável por aquela cena super legal do beijo gay do Félix com o Nico no Amor à Vida, né? Então vamos ver também como é que vai terminar toda essa história, de repente se justifica. Eu só não entendi por que a Paulinha deu a nota da televisão hoje. Passando rasteira aqui. Não é o Vinícius que dá essas notas? Sei. Vou pedir pro Toioli fazer cinema agora. Não é o Caio que vai fazer essa Caio. quinta. Falar o Caio, falar de Pablo Vittar aqui. Quer apresentar, da Pena? Quer toma cuidado aí, velho. Vamos fechar o programa voltando à política. A Justiça Federal do Paraná jogou água na pretensão de um grupo de governadores que queria visitar o ex-presidente Lula preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. Qual foi esse rolo, Caio? Sou eu. Tava quase dormindo aqui hoje, cara. Vamos lá. É o seguinte... Você gosta de novela? Adoro. Um grupo de 9 governadores ontem, bastante esclarecidos politicamente, bastante intelectuais, foi até Curitiba porque falaram assim: vamos visitar o Lula. Ele tá lá preso na superintendência, vamos dar uma visitada nele. Beleza, eles chegaram lá, os caras da PF falaram: é o seguinte, amigos, a visita não é hoje não, é quarta-feira. Eles falaram: não, como assim? A gente veio aqui visitar, juntamos todo mundo e tal. Eles já tinham mandado uma carta pedindo, a Justiça tinha falado, a Polícia Federal falou: não vai ter nada. Eles entraram com uma ação e chegaram lá na porta. Falaram: não, vamos ver no que vai dar. Óbvio, foram barrados. Fizeram uma reunião com a cúpula da Polícia Federal. Os caras ainda foram com maior boa vontade. Falaram: vem cá, vamos se reunir. Entra aqui, senta aqui. Volta, mas não falaram, volta amanhã, porque hoje é quarta. Falaram. Quarta que é o dia da visita. Falaram, exatamente, que é hoje. Eles falaram: senta aqui, o que vocês estão querendo? Aí eles falaram: não, a gente quer visitar o Lula e tal. E falaram: não, mas a visita é quarta-feira, querido. Aí eles fizeram, entraram com ação na justiça. Uma juíza teve que parar o que estava fazendo, porque a justiça no Brasil parece que as pessoas veem como palhaçada, podem fazer o que quiserem. Uma juíza teve que parar o que estava fazendo para fazer um despacho, falando assim: gente, não tem fundamento esse pedido de vocês. Não, é quarta-feira, não vai visitar ninguém, acabou. Aí eles se deram por vencidos e falaram: não, tudo bem. Tinha alguns jornalistas ali na porta, né? Porque a superintendência é o alvo das atenções de todo mundo. Os jornalistas falaram: gente, mas por que vocês vieram hoje? Por que vocês não vieram quarta? Aí sabe o que eles responderam? Eles falaram assim: olha, porque a gente achava que a juíza ia deferir o nosso pedido. Como é que a gente vai presumir que vai acontecer esse absurdo? Mas que absurdo, é quarta-feira o dia, acabou. Regra, né? Junto com os 9 governadores, tinha também a Gleisi Hoffmann, a senadora Narizinho, tinha também o Roberto Requião e também o Lindbergh Farias, que adora uma bagunça, ele estava lá também, Vini. Bom,
Além desse despacho dessa juíza, havia também no dia anterior, na segunda-feira, um despacho do juiz Sérgio Moro, falando o seguinte: o Lula não vai ter nenhuma outra regalia a mais. Olha a foto do Lula aí, essa foto é incrível. É a dele na viatura da polícia já. O Lula não vai ter mais nenhuma regalia, porque na cela lá tem o televisor, né? Eu vou chegar lá. Além do benefício de se entregar, além do benefício da televisão, acabou. Visita não vai ter mais nenhuma. Só que tem um povo que tá chateado com o benefício do vaso sanitário, da suíte na cela do Lula. E o Gilmar Mendes, ontem, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vai trazer de volta agora o Cabral de volta pro Rio de Janeiro, o Gilmar Mendes virou e criticou. Pô, gente, cadê a sensibilidade das pessoas? Criticar se o Lula tem acesso ou não a um vaso sanitário particular, aí as pessoas não têm coração e não sei o quê. O Gilmarzão só se esquece que metade da população brasileira não tem qualquer saneamento básico, não tem esgoto. Isso depois de já ter sido votada a lei de saneamento básico, essa lei criada, inclusive, pelo Lula em 2005, Edgar. Fala, Tonholi. Televisão. E aí, Corinthians? E aí, Tonholi? Tô meio chocado aqui com o Twitter da senadora Gleisi Hoffmann, onde ela acaba de colocar uma foto de um requerimento que ela fez ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, pedindo para que no painel eletrônico de votações o nome dela seja alterado para Gleisi Lula Hoffmann. A gente já estava falando aqui de transexualismo, pansexualismo, por aí vai. Agora temos o Lulão Gleisi. Acabou? Fechamos? Vamos lá, quem que tá aí pra anunciar os ganhadores do nosso cast? O Bolsa Progressista. Falou, né? Vai lá, já Bolsa. que foi falado em diversidade aqui hoje. É o Maurício o vencedor. Beleza. E aqui no Twitter, o Fabiano Avanzi. Aí, boa. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Obrigado a todo mundo que interagiu com a gente, participando do WhatsApp, usando a nossa hashtag fabulosa. E amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan. Até mais. Um café, Tonholi.